ouvintes da Rádio Encontro X, aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho, o programa mais animal da rádio. E o tema de hoje é vacinação. Eu tenho recebido inúmeros questionamentos, principalmente agora durante a pandemia, de tutores que atrasaram a primovacinação, fizeram a primeira dose, não conseguiram repetir 30 dias depois, e eles têm muitas dúvidas que eu vou esclarecer no programa de hoje. Não saiam daí! Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Então, no programa de hoje, vou discutir algo que é de extrema importância, principalmente se pensando em bem-estar animal e medicina preventiva, que é o que eu mais gosto de fazer, é prevenção, não é tanto na dermatologia quanto na clínica geral, e vacinação é algo de extrema importância e que, infelizmente, nem sempre é abordado na graduação, até porque o curso de medicina veterinária é um curso extremamente abrangente e, em muitos casos, acredito que na grande maioria das universidades brasileiras, ainda mais agora com redução de carga horária, é um curso que era de período integral, passou a ser meio período e agora ainda algumas instituições reduziram um pouco mais. O curso tem que atender grandes e pequenos animais, animais de produção, animais de consumo, abate, e muitas vezes a clínica de pequenos animais ela acaba tendo uma carga horária que não é satisfatória para quem vai atuar na clínica, sendo necessário aí os cursos de pós-graduação, os estágios, e ainda assim, devido a essa grade, a forma como o curso de medicina veterinária ele é constituído no Brasil, acaba se tendo uma divergência muito grande e no entendimento da primovacinação e do que é a vacinação anual, o que é esse reforço de vacina, quais vacinas são necessárias. Então é importantíssimo falar sobre isso, principalmente num país do tamanho do nosso país, em que nem todas as regiões possuem também os profissionais. Eu sei de muitas cidades Brasil afora que não conta com nenhum médico veterinário na clínica de pequenos. Tem um médico veterinário trabalhando nos departamentos de zoonose, de vigilância sanitária, mas no atendimento à população em clínica de pequenos animais, eu sei que a realidade do Brasil não é a mesma realidade nossa aqui de São Paulo, que nós estamos bem abastecidos de profissionais, mas em algumas regiões eu sei que isso não acontece e nós temos vacinas que são comercializadas em agropecuárias, em muitas regiões é o que tem. Então, por isso, não vou negligenciar a existência, o importante é contemplar a vacinação, é imunizar o máximo de animais possível. Não é fazer o máximo de vacina no indivíduo, e sim falar da importância da vacinação de rebanho, não só para esse indivíduo, como também pensando em saúde pública, já que nós estamos falando também de raiva e leptospirose, duas zoonoses de extrema importância. Eu volto já. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram um mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto.
Proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário. Por que o filhote ele deve ser vacinado? Né? E quando? A partir de qual idade eu vacino esse filhote? Tudo isso vai depender, tá, gente? Não existe um protocolo de vacina universal. Não esperem por isso. No meu consultório, cada paciente tem o seu protocolo de vacina. E como é que eu monto o protocolo de vacina do meu paciente? Baseado no estilo de vida dele, nos desafios que ele enfrenta. E eu vou dizer para vocês, isso é a minha opinião, tá? Eu não sei, eu acho que eu não cheguei a falar ainda em outros programas sobre a minha formação. Eu sou bióloga, antes de ser médica veterinária, eu sou bióloga. O que eu tenho de bagagem da área de ciências biológicas me ajuda muito na prática da clínica veterinária, muito mesmo. Eu lamento demais que algumas instituições estejam excluindo do currículo as disciplinas biológicas, porque elas são importantíssimas. Eu sei dos anseios e das necessidades imediatistas do aluno que quer botar a mão na massa, que quer fazer acontecer, mas a gente não pode fazer se a gente não sabe como e por que fazer. Não adianta só aprender o fazer. Eu preciso saber o que, como e por quê. Se eu não tenho essas 3 perguntas respondidas, eu não posso estar na clínica, eu não posso atuar na clínica. Então, eu vejo isso de forma muito preocupante mesmo, essa redução na carga horária, principalmente na exclusão aí das disciplinas de ciências biológicas da grade da medicina veterinária, porque na minha rotina, o conhecimento que eu tenho de biologia me ajuda bastante. E é por isso que, na minha opinião, o ideal seriam vacinas individuais e não polivalentes. É muito comum o leigo, né, o tutor, a família ela quer sempre o melhor para o animal. Então, criou-se comercialmente algumas terminologias que me incomodam bastante. Então, hoje tem vacina que é V11, V12, V10, V8. Gente, isso não existe. Isso é uma nomenclatura que se criou e que, na verdade, na minha opinião, isso só atrapalha. Porque quando o tutor ele vê V12 ou V11, ele fala, nossa, eu quero isso para o meu animal, porque eu vou proteger ele muito mais do que se eu utilizar uma V8. E na verdade ninguém é 8, 10 ou 12, o que nós temos são vacinas múltiplas. São quádruplas, quíntuplas ou duplas. Ou são individuais, como é o caso da vacina antirrábica, que é individual, não é? O que nós temos são vacinas contra hepatite, parvovirose, sinomose, coronavírus e leptospirose. Ou temos ainda uma vacina que pode ser aplicada em filhotes a partir de 30 dias, que é contra parvovirose e sinomose, e ainda temos uma vacina individual também contra a leptospirose. Eu vou falar para vocês o que eu utilizo na minha rotina clínica. Eu uso uma vacina quádrupla, livre de coronavírus, não utilizo vacina contra coronavírus nos meus pacientes, porque na região onde eu atendo e mesmo os pacientes que eu atendo em domicílio, eu não vejo a necessidade de vacinar contra coronavírus, uma doença de pouquíssima importância clínica para os meus pacientes caninos, ok? Então a vacina que eu utilizo hoje é livre de coronavírus, tá? Gosto muito de uma vacina chamada PUP, que é uma vacina contra parvovirose e sinomose. É uma vacina que pode ser aplicada em animais a partir de 30 dias de vida. Mas quando que eu vou vacinar um animal com 30 dias de vida? Depende do desafio que ele enfrenta. A região onde está esse canil, ela é endêmica para parvovirose e sinomose? Qual a
vantagem da PUP-DP? Ela é uma vacina com um peso molecular, uma massa maior, que faz com que o animal dê uma resposta em até 72 horas. Qual outra vantagem dela? Ela não tem a fração lepto. A fração leptospirose é uma das frações que mais causam reação, não só dolorosa, mas reação vacinal. E parvovirose e sinomose são as doenças que mais matam nessa fase. Então é importante eu proteger esse filhote contra parvovirose e sinomose. Mas como é que eu vacino o animal? Que todos os animais podem ser vacinados? Então qualquer filhote de 30 dias de vida que não foi amamentado pela mãe ou que reside numa região muito endêmica para essas doenças pode receber essa vacina? Não. Ele precisa de uma avaliação para saber se nesse dia ele pode ser vacinado. Gente, isso vale para qualquer animal de qualquer idade. Se esse animal tiver com processo inflamatório, infeccioso, com anemia, doenças parasitárias, fatalmente ele vai piorar com a vacina. Por exemplo, o animal que tem uma carga parasitária muito alta, ele tem uma grande quantidade aí de toxocara, né? Ou como vulgarmente se conhece no Brasil, lombriga, aquele cão lombriguento. Ele aparentemente está bem, está abanando o rabo, está brincando. Quando eu aplico a vacina nele, qualquer vacina, num primeiro momento, antes da produção de anticorpos, vem uma reação inflamatória e que faz cair a imunidade desse animal. Nesse momento, a doença parasitária vai aparecer, vai começar a apresentar sinais nesse animal. E aí é muito comum as pessoas falarem: eu não vou vacinar meu cachorro porque eu já vacinei um cachorro e ele morreu logo depois da vacina. Não foi culpa da vacina. Será que esse animal naquele dia poderia ser vacinado? Então eu ouço muito isso Brasil afora. Eu viajo muito fazendo palestras, ministrando cursos e eu procuro sempre conversar com a população local, sair na rua mesmo e perguntar. Sou cara de pau, acho que ao longo desses programas já deu para vocês perceberem. Eu gosto mesmo de conhecer pessoas, de conhecer a realidade dessas pessoas. Então eu converso com inúmeras pessoas que dizem: eu não vacino o meu animal porque vacina mata. Gente, vacina salva. E a gente está vendo agora com essa pandemia de coronavírus humano o que é a falta de uma vacina e o mundo inteiro pesquisando e correndo atrás de uma vacina. Então não existe isso de que vacina mata. Por isso a necessidade de se vacinar com um profissional. Tem um profissional na sua cidade? Procure o profissional, vacine com ele. Não compra vacina e leva para casa para aplicar no seu animal. Infelizmente o tutor não tem condições de avaliar se aquele animal está com febre, se a mucosa daquele animal aparentemente está boa. Somente um médico veterinário é capaz de avaliar esse animal e saber se naquele dia esse animal pode ser vacinado, para que a vacina não piore a condição dele. O problema não é a vacina, o problema é vacinar um animal que não poderia ter sido vacinado naquele dia. Por que que eu escolho a MSD? Há muitos anos eu trabalho somente com vacinas da MSD. É uma empresa que investe muito em tecnologia. Tecnologia de ponta. É uma empresa que acredita no indivíduo e que a medicina deve ser praticada considerando o indivíduo. Embora a vacinação seja sempre de rebanho, eu vacino um número maior possível de animais para proteger aquela população. Mas quando eu falo em vacinação de indivíduo, cada um vai receber seu protocolo. Então, voltando na PUP-DP, é uma vacina que eu utilizo muito para filhotes de 30 a 45 dias de vida. Aquele animal que nunca recebeu nenhuma vacina e já é adulto, eu nunca faço uma polivalente nele logo de cara. Posso ter uma reação vacinal, então inicio com a PUP-DP, no mês seguinte eu faço uma vacina múltipla polivalente. Aqueles animais idosos que também há muito tempo estão sem receber nenhuma vacina, prioridade para eles, né? Vacina contra pneumonia, contra a tosse dos canis e também contra a parvovirose e sinomose, que de longe são as doenças aí com maior casuística de morte entre cães.
Por isso que eu individualizo todos os protocolos. Quando que eu faço, então, uma vacina múltipla? Geralmente eu utilizo a vacina múltipla contra parvovirose, sinomose, hepatite, leptospirose em cães a partir de 2 meses e meio, 3 meses de idade. E a vacina contra a raiva somente em animais acima de 4 meses de idade. Extremamente importante, gente, para vocês que estão em regiões em que não há médico veterinário e vocês vão até o centro de zoonoses ou numa agropecuária e compre a vacina de raiva, ela nunca deve ser aplicada em animais com qualquer sinal de doença, principalmente em filhotes com menos de 4 meses de idade. Aí sim, eles podem até vir a óbito, ok? Podem ter sinais neurológicos, porque tem uma estrutura que se chama barreira hematoencefálica que ainda não está completa. E alguns componentes dessa vacina têm a característica, a capacidade de ultrapassar essa tal barreira hematoencefálica e causar danos neurológicos para esse animal, podendo inclusive levá-los a óbito. Por isso, jamais vacina antirrábica em filhotes com menos de 4 meses de idade. E jamais aplicar qualquer tipo de vacina num animal que não esteja saudável. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Há 6, 7 anos que eu só trabalho com a linha da MSD, porque é a que mais chega próximo daquele padrão que para mim seria o ideal. Eu consigo trabalhar com vacina dupla e vacina quádrupla. Ah, mas qual a diferença então da sua quádrupla para uma V10, para uma V8? Então, na verdade, a única diferença é que eu trabalho com uma fração, com uma vacina que é livre da fração coronavírus. Tem uma tecnologia que eu gosto, a incidência muito menor de reação. Eu chego a fazer 10, eu chego a fazer mais de 1.000 aplicações sem nenhuma ocorrência de reação vacinal. Então isso é um índice muito bom, isso é um número muito bom. Quando a gente tem um número alto de 1.500, 2.000 aplicações sem nenhuma reação vacinal, isso prova que a empresa investe em pesquisa. Ué, mas você está dizendo que a sua é quádrupla, mas tem a V10, a V8? Então, como eu disse, isso é um nome fictício. É que, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, na V8 e na V10, o que elas têm? São essas mesmas, imuniza contra essas mesmas doenças, não é? Porém, eles chamam de V8 ou V10 e a DHPPIL, que é essa vacina que eu uso, ela também é considerada como uma V8 ou V10. É que eu gosto de dar os nomes certos para os bois. Por isso que eu chamo de quádrupla, porque ela é quádrupla. As outras que tem no mercado, elas são quíntuplas. Elas não são 8 ou 10. Mas todas as vacinas múltiplas possuem, às vezes, 3, 4 cepas contra a parvovirose, 2 cepas contra a sinomose, 2, 3 cepas contra a leptospirose. Então, são tipos, para ficar fácil de vocês entenderem, né, da família humana do animal entender, são variações do mesmo vírus. Os que mais ocorrem pelo mundo, como acontece na vacina gripal, né, contra a gripe, na vacina contra a pneumonia humana. A vacina contra a gripe humana, ela chega a utilizar até 13 sorotipos diferentes de variações do vírus da gripe humana para compor uma vacina.
A mesma coisa acontece na medicina veterinária nessa vacina múltipla. Então, quanto mais sorotipos ou sorovares, variação desse vírus que tiver nessa vacina, ela foi ganhando aí esse nome de 8, 10, 11, 12, o que não quer dizer que todos esses tipos, essas variações desse mesmo vírus, ocorram no Brasil ou em todas as regiões do Brasil. E aí vai uma outra decepção minha. Eu queria que nós tivéssemos uma vacina nacional feita com a mesma tecnologia, com o mesmo respeito e responsabilidade que a MSD produz as vacinas, por exemplo. Mas aí nós teríamos que mudar desde lá de cima, né, do governo brasileiro, que ainda considera o cão e gato, qualquer animal, como um bem material, como uma coisa e não como vida. E aí nós teríamos que levar realmente com mais respeito essa questão. Tecnologia tem um preço alto, então às vezes as pessoas questionam: nossa, mas eu compro uma vacina ali na agropecuária, eu pago 15, 20 reais, por que o veterinário cobra 80? Primeiro, não é a mesma vacina, não é a mesma tecnologia. Em segundo lugar, nós estamos falando de um profissional habilitado e capacitado para avaliar o seu animal, se ele realmente tem ou não condições de ser vacinado naquele dia. E mais, se esse animal tiver uma reação vacinal, que é algo que pode acontecer com qualquer animal, esse mesmo profissional pode socorrê-lo e reverter o quadro. E se você comprou numa agropecuária, levou para casa, aplicou e deu reação, para onde você vai correr? Então tem lugares que as vacinas são armazenadas em geladeira, junto com comida, com alimento, funcionário abre e fecha para pegar água, guarda a marmita lá dentro. Isso não é o ideal. O ideal é que exista um local adequado para essas vacinas, onde a temperatura seja mantida constante, onde tenha um controle de temperatura. Então, precisa de um profissional, mas se não tem um profissional habilitado, as vacinas que estão disponíveis na agropecuária são de fato uma alternativa. Tudo bem? E os gatos? Como é que os gatos ficam nessa história, né? Por que eu gosto tanto da MSD? Eu consigo, com a MSD, ter uma vacina quádrupla e uma vacina quíntupla. Na fração quíntupla, eu tenho a imunização contra a leucemia felina, que é a FeLV, o vírus da leucemia felina, uma doença ainda bastante importante no Brasil que a gente não consegue erradicar. Ué, mas por que ter a quarta e a quinta? Para que ter quádrupla e quíntupla? Por que não tudo quíntupla? Então, quanto mais melhor, não é? Não, porque o gato, para receber a vacina contra a leucemia felina, ele deve ser testado antes. Porque se ele já tiver leucemia, ele não pode receber essa vacina. E aí a quádrupla é livre de leucemia. Tudo bem? Então, olha a importância do profissional, novamente. Não tem profissional na sua cidade? Jamais aplique a vacina de leucemia se não tiver também um laboratório para testar. Tudo bem? Se esse animal tiver leucemia, ele não pode ser vacinado contra leucemia. E aí tem gente que fala: eu não vou vacinar meu gato porque ele não sai de casa, eu moro em apartamento, é todo telado. Mas você não sai de casa? Você não pode trazer esse vírus na sola do sapato, na tua roupa, ou até mesmo nas mãos, se você fez um carinho num animal na rua, chegando no seu condomínio? Quem garante que o fato de estar preso seja um fator para que você decida não vacinar o seu animal? A mesma coisa acontece com cães. Mas ele mora em apartamento. Ok, ele vive na varanda? Se ele vive na varanda, ele está exposto a uma variação de temperatura absurda. Esse animal precisa ser vacinado contra a tosse dos canis, talvez todos os anos. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho.
carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Agora, e aquele cãozinho que vive dentro de casa, não sai, não pega friagem, não tem variação de temperatura? Provavelmente nesse eu vou vacinar contra a tosse dos canis, né, contra a pneumonia. No primeiro ano de vida dele, vou retomar essa vacina quando ele já estiver entrando aí na fase senil, quando ele estiver envelhecendo. No adulto jovem talvez eu não faça. Vai depender do quê? Esse animal viaja? A família tem uma casa de campo? Ele fica no quintal? Ele dorme no quintal? É aberto? Como é que é a vida dele? Então, novamente, todos os animais têm direito a um protocolo de vacinas exclusivo para eles. Nós temos disponíveis hoje alguns guidelines, né, que são orientadores aí de quais vacinas são essenciais e quais não são indicadas, quais não têm indicação de serem aplicadas. Porém, esses guidelines, eles são feitos baseados na realidade de países europeus, dos Estados Unidos, Canadá. Nós não temos ainda um guideline ou alguns, guidelines específicos para o Brasil. Por quê? Nós temos realidades completamente diferentes. Eu recebo pacientes no meu consultório em São Paulo que são, às vezes, hipervacinados. Eles recebem muito mais vacina do que necessitam. E muitas vezes, quando eu saio aqui de São Paulo, eu vou para o norte ou nordeste do Brasil, me deparo com animais que nunca foram vacinados. Nunca receberam vacina nenhuma. E frequentam o consultório veterinário. E o veterinário não consegue ter argumento para convencer essa pessoa que colocou na cabeça que a vacina faz mal. Ou até mesmo população que não tem acesso ao veterinário. Ou por uma questão econômica, financeira, ou realmente pela falta desse profissional na cidade, no local onde ela reside. Então nós temos extremos no Brasil. Como sempre, né? Acho que em tudo nós temos um país assim de extremos, de realidades totalmente diferentes. Então isso nós temos que considerar quando nós falamos de vacinação. Eu recebo no meu consultório também animais que às vezes têm 2, 3 anos de idade e nunca receberam uma vacina. Pode ser que eles tenham sido imunizados naturalmente por entrar em contato com o vírus? Pode ser, porque existe, a vacina vai promover uma imunidade, mas a imunidade desse animal que teve contato, pode ser que tenha tido contato com o vírus, não desenvolveu a doença, sobreviveu, talvez ele esteja imune. Então, às vezes eu ouço as pessoas falando, nossa, mas tem tanto cachorro na rua que nunca toma vacina, por que não morre? Será que não morre ou quando morre a gente não percebe? Então tem isso. A realidade que eu, graças a Deus no meu consultório, eu não vivo essa realidade de animais morrendo todos os dias de parvovirose e sinomose, mas eu me especializei em dermatologia. E eu atendo uma classe social mais diferenciada em São Paulo. Mas os meus colegas que trabalham em alguns pontos aí Brasil afora, a realidade ainda é muito triste. São muitos animais que ainda morrem de parvovirose e sinomose. E é absurdo isso acontecer ainda nos dias de hoje, porque nós temos vacinas e vacinas extremamente seguras. E essas doenças matam, e matam de forma muito cruel. Então, o apelo que eu faço hoje para vocês, gente, vacinação. Uma excelente terça-feira para todo mundo e muito obrigado pela MSD, pelos produtos que fabrica e pelas vacinas que eu tanto confio e utilizo na minha rotina. Um beijão, pessoal, e até amanhã. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.